A todos, quero convidá-los a abrirmos a palavra do Senhor em João, no Evangelho conforme escreveu a nós os feitos de Jesus, o quarto Evangelho, Evangelho do apóstolo João, no capítulo 5, dando continuidade à nossa série de mensagens expositivas e sequenciais, alternando em Gênesis e João, coisas velhas e coisas novas. O último trecho que o pastor Sandro trouxe à exposição foi do versículo 1 ao versículo 18, quem estava aqui vai lembrar, e quem conhece as Escrituras já sabe que se trata da cura do paralítico que estava há 38 anos junto ao poço de Betesda, que aguardava ali uma certa movimentação, que quando Jesus pergunta a ele se ele quer ser curado, ele apresenta como barreira o fato de não ter ninguém que o coloque no tanque. Então Jesus o cura sem colocá-lo no tanque, pelo seu poder. E o pastor Sandro, na ocasião, trabalhou a questão, e nós vamos hoje dar continuidade. Contudo, eu não pretendo ler lá do versículo 19 ao 47, embora eu peço que você leia comigo apenas os versículos 39 e 40, porque é a centralidade, é a chave hermenêutica de todo esse texto, de todo esse trecho. Mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós naturalmente vamos, para entender esses dois versículos, nós vamos passar por boa parte do contexto. E antes da leitura, eu quero te fazer uma pergunta. Você já percebeu que à medida que você conhece as Escrituras, por leitura, por pesquisa, por entender as conexões de Antigo e Novo Testamento, os contextos, você já percebeu que há um desenvolvimento proporcional de espiritualidade? Ou seja, para você, quanto mais você lê e entende o que lê, isso significa necessariamente crescimento espiritual? Porque tem uma coisa que a gente escuta as pessoas falarem que vai na contramão disso. Tem gente que diz assim: eu tenho uma saudade do início da minha caminhada, aquele primeiro amor, aquele fervor, eu amava Jesus, eu tinha prazer na igreja, e parece que agora eu conheço tanto da palavra, mas eu não tenho mais aquele mesmo empenho, aquela mesma dedicação. Uma outra pergunta apenas, para você, a Bíblia é um manual? Essa frase é bem comum, e eu queria, com a graça de Deus, te ajudar a perceber que essa não é uma ilustração que traz um conceito apropriado para aquilo que a Bíblia é. Nem manual, nem um livro de receitas. Então, o que a Bíblia é, e eu acredito que esses versos vão começar trazendo luz para nós. Versículo 39, palavras do Senhor Jesus, enquanto explicava a sua missão desde o versículo 19, e aqui na centralidade da passagem ele diz assim, aos judeus que queriam matá-lo. Ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Mais uma vez, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Deus bondoso, nosso Pai, nosso Salvador e Senhor, a Ti rendemos agora toda a nossa atenção, a nossa sede, o nosso interesse de saber o que o Senhor tem a comunicar para cada coração. Admitimos, Pai, que muitas vezes somos relapsos diante da palavra pregada ou da oportunidade de examiná-la durante a semana. Nos perdoe por isso, mas ao mesmo tempo, Pai, ajude-nos a aproveitarmos esse tempo aqui com muita atenção,
com muita dedicação, mas que ao mesmo tempo não seja apenas conhecimento entrando em nossos ouvidos e sendo memorizado, seja também transformação, Senhor. A começar pela minha vida. E que a partir de mim, como o seu mensageiro, a nossa igreja agora seja edificada, seja confrontada e consolada pela palavra de vida eterna. Sem o Senhor, nada novo pode acontecer, mas com o Senhor, as nossas expectativas são as mais altas possíveis. Assim pedimos no nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Eu queria pensar com vocês nessa noite, à luz desse trecho, sobre o tema a Bíblia como mapa e não como destino. A Bíblia como mapa e não como destino. Dificilmente nós encontramos pessoas que se mantêm indiferentes em relação à palavra de Deus. Os ateus, por exemplo, eles se esforçam para desacreditá-la. Os mundanos evitam conhecê-la e quando se deparam com trechos da Bíblia em canções, ou talvez ali algum parente que na hora do almoço abre as escrituras, lê um salmo, e mundanos percebem que a palavra de Deus, o Evangelho, contém um convite. Então, mundanos geralmente em relação à palavra de Deus se esforçam para evitar esses convites, porque sabem que necessariamente eles também carregam responsabilidades. Místicos, você já deve ter visto isso, e talvez você foi um desses. Olham para a palavra de Deus como uma espécie de amuleto. Já foi na casa de alguém e de repente, bem no móvel da sala, estava a Bíblia aberta e não foi difícil perceber que ela não é lida porque ela estava bem empoeirada, uma Bíblia bem antiga. Eu não tenho nada contra Bíblias antigas, a minha inclusive é. Mas quando a gente olha, a gente percebe que geralmente está aberto no Salmo 91. Por quê? Porque para muitas pessoas, o livro traz algum tipo de proteção misteriosa, mística, feiticeira. Ainda há, e aqui seria a maior parte das pessoas que se aproximam do livro, religiosos que se tornam especialistas em cada regra contida nele. Geralmente com dois propósitos, mas eu admito que podem ser mais. Primeiro, vencer qualquer debate com os outros estudiosos, sejam eles denominacionais, como por exemplo, nós presbiterianos conversando com um crente da Assembleia, tentando mostrar que a nossa doutrina é mais ortodoxa, é mais correta, seja então um crente conversando com um católico romano, mas há muitas pessoas que abrem um livro, que pesquisam um livro, para vencer debates. Mas também há um grupo de religiosos que abrem um livro e o estudam para dominar aqueles que não leem. Infelizmente isso dá muito certo. E aí eu estava preparando essa mensagem e eu lembrei de um filme que retrata bem o que nós vamos conversar hoje. Você já deve ter, no mínimo, ouvido falar, e eu espero que você já tenha assistido, porque senão você vai para casa com alguns spoilers. Um livro estrelado por Denzel Washington, um filme chamado O Livro de Eli. E esse livro, ele vai mostrar para nós que todo o enredo acontece em volta daquele personagem principal, que é o Eli, e onde ele tem um livro, e o tempo inteiro ele aparece meditando nesse livro, defendendo-o, até que ele encontra um determinado lugar, ele sabe que está numa missão de levar esse livro num lugar seguro, até que num dos vilarejos que ele vai parar, depois de acabar encontrando uma discípula, e o livro fala muito sobre discipulado também, então ele encontra com um certo vilarejo, e lá tem um líder político daquele lugar chamado Carnegie, e o Carnegie fica sabendo que o livro é poderoso, então ele, através da força dos seus capangas, armas, e aí eu digo para vocês, não estou recomendando assistir o filme,
né? Até porque, se você quiser assistir, tome cuidado, porque a classificação é acima de 16, então, deixo bem claro, um filme que traz bastante violência, mas ao mesmo tempo traz boas reflexões. O próprio Denzel Washington já se declarou como servo de Deus. E quando ele começa a ter esse contato com o Carnegie começa a investir para tomar o livro. E todo o enredo do filme acontece em torno da ideia do Carnegie de acreditar que, se ele tiver o livro, ele vai conseguir dominar as pessoas mais simples. E aí depois as coisas vão acontecendo até que no final tem um plot twist absurdo. Só quero gerar um pouco de curiosidade em você. Mas à luz das conexões que eu vejo no filme do livro de Eli, e à luz do que esse texto fala para nós em conexão com toda a Escritura, eu queria pensar aqui em 3 pontos. E o primeiro ponto que eu queria dividir essa mensagem é que é possível, a partir das palavras de Jesus aqui aos líderes judeus, é possível conhecer o livro sem entender o seu propósito. O versículo 39, ali no seu início, diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Essa palavra aqui na revista atualizada, colocada como exame, na NVI, Nova Versão Internacional, eu achei que eles foram um pouquinho mais assertivos. Eles colocaram: vocês, religiosos, líderes, que estudam cuidadosamente. Ou seja, o que Jesus está colocando para nós aqui? É que eles tinham informação, mas não tinham necessariamente devoção. Eles eram especialistas em contar letras, analisar leis, mas transformar a Bíblia em um fim em si mesma. E sabe como é que é o nome disso? Bibliolatria. Como se o livro fosse o nosso Salvador, mas ele não é. Quando os reformadores levantaram uma das bandeiras dizendo sola Escritura, não, sola Escritura, que significa somente a Escritura, não é somente a Escritura, do ponto de vista de que eu não preciso de mais nada, mas é somente a Escritura, em lugar ou em detrimento de todos os demais documentos que a igreja, por muito tempo, considerou como tão importantes quanto a Bíblia. Mas se os reformadores tivessem levantado somente a Escritura como se o livro bastasse para nos salvar, nós não teríamos solos Christus, sola gratia, sola fide e soli deo glória. Eles transformaram o sábado, e é o contexto da nossa passagem, que fora criado para ser um dia de deleite e adoração, em um dia de inatividade. Repare isso lá no versículo 11, por favor, do capítulo que nós lemos. O texto diz assim: após acontecer a cura, Jesus mandou que aquele que há 38 anos não podia andar, era um paralítico, agora ele pegasse o leito dele, a maca, e saísse, fosse andando. E num processo completamente sobrenatural, sem necessidade de fisioterapia nem nada, ele passa a andar, e esses religiosos percebem. Diz o versículo 11, ao que ele lhes respondeu, o versículo 10, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito, ou melhor, não te é permitido carregar o leito. Versículo 11, ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. É interessante porque esses religiosos aqui, eles não estão preocupados em celebrar a cura miraculosa, misteriosa, sobrenatural de alguém que há 38 anos não podia andar. O foco deles é: que dia foi feita a cura? Sábado, não pode. E outra, você podia até ser curado hoje, mas você tinha que ficar aqui na maca hoje. Aí você deixava para andar amanhã. Por quê? Porque eles tinham transformado esse dia de deleite e adoração em um dia de inatividade. Nem para carregar o leite podia. Você sabe que naquela época as pessoas não tinham água encanada. Então eles começaram a ver, tá, mas eu tenho que ir buscar água no sábado. Não, tenta buscar no dia anterior. Mas e se mesmo assim faltar? Aí eles começaram a colocar uma certa distância que era considerada trabalho ou não. Eles colocaram 39 regras específicas só para cuidar da questão do sábado.
E o que Jesus responde? Versículo 17. Mas ele lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Repare que no versículo anterior, versículo 16, depois que eles encontram com Jesus, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. E isso, essa resposta de Jesus, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, despertou ainda mais a ira e a perversão desses líderes religiosos. Porque enquanto no versículo 16 fala que eles perseguiam a Jesus, no versículo 18, essa ira leva eles a planos mais perversos. Repare o versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus cura um homem que passava muito tempo em sofrimento, e agora o problema é que Jesus pecou ao trabalhar, fazendo uma cura, e fez o rapaz pecar, porque mandou o rapaz andar com a maca na mão. E que tipo de alerta que esse primeiro ponto pode trazer para nós? É que nós podemos até ser muito conhecedores das Escrituras, enciclopédias bíblicas ambulantes, e ainda assim estarmos frios espiritualmente. Porque conhecer a letra sem conhecer o Espírito é como ter um mapa de uma fonte de água viva enquanto se morre de sede. Vou falar de novo. Conhecer a letra sem ter relacionamento com o Espírito é como ter um mapa de uma fonte de água viva, de água potável, enquanto se morre de sede. Ou seja, é possível conhecer o livro sim, sem entender o seu propósito. Jesus falou para eles: vocês examinam, vocês esquadrinham o livro, só que vocês buscam regras. Quando ele diz assim, vocês examinam um livro para tentar encontrar vida eterna, Jesus está endossando essa busca. No entanto, a busca religiosa por vida eterna parte da lógica do mérito e demérito. Por isso que religioso sempre lê a Bíblia para encontrar regras, porque quanto mais eu tenho conhecimento de regras, dentro da lógica do mérito e demérito, mais condições eu tenho de agradar a Deus, e uma vez que eu consigo não apenas conhecer, mas praticar, Deus vai me amar mais. Só que quando eu falhar, Deus vai ficar chateado comigo, não vai abençoar minha semana, não vai deixar eu trocar de carro, não vai me ajudar a crescer profissionalmente, academicamente. Só que Jesus está confrontando esses líderes para mostrar para eles que nós não somos salvos por conhecimento. Logo no primeiro século tinha uma religiosidade, uma certa seita chamada gnosticismo. Você já deve ter ouvido falar, a própria palavra gnose no grego significa conhecimento, que acreditava e ensinava que a gente é salvo à medida que conhece. Você já deve ter visto algumas religiões dessa forma. É assim, você começa num degrau bem baixinho, e à medida que você vai conhecendo, você vai subindo os degraus, até que você então alcança a sua salvação. Mas o Evangelho não propõe um processo para que lá no final a gente seja salvo, mas sim um relacionamento imediato pelo arrependimento, pela fé, onde nós já somos salvos, e isso muda tudo. Porque aí o que eu tenho que conhecer das regras do relacionamento para agradar o meu Pai que já me salvou, não são na intenção de subir na presença dele através dos meus esforços, mas sim de desfrutar de quem ele é pela obra que ele fez através do seu Filho. E isso é Evangelho. Mas em segundo lugar, essas palavras de Jesus também vão trazer aqui que é possível conhecer o livro sem conhecer o autor. Jesus disse assim na sequência: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Na sequência, o que ele fala? São elas mesmas que testificam de mim. Mais uma vez, a NVI traduziu como: são elas que testemunham a meu favor. Eles liam as Escrituras com foco nas leis, nas regras. Mas Jesus explicou que eles deveriam se concentrar
para quem o livro inteirinho aponta. A sua resposta aos líderes nos mostra, em detalhes, que as suas obras, a sua autoridade, a sua honra, a sua autoexistência procedem única e exclusivamente do seu relacionamento eterno com o seu Pai. E aí eu queria ver, passando por alguns versículos desse trecho, examinando com você. Perceba que lá no versículo 18, João nos relata que aqueles que, no versículo 16, perseguiam, agora pretendem matar Jesus. Porque além de violar o sábado, e de quem que eles aprenderam que não se podia trabalhar no sábado? Moisés. Mas agora eles estão querendo matar Jesus. E do versículo 19 em diante, então, é a sua resposta. Versículo 19 diz assim: então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também, semelhantemente, o faz. O que ele está dizendo aqui? Ele já começa dizendo que ele é Deus. As outras religiões fora do cristianismo não tem nenhum problema com a admiração a Jesus. Se você conversar com um muçulmano, ele não vai tentar fazer o que nós fazemos quando a gente diz que Maomé não é intercessor. Ele vai dizer assim: não vou brigar com você porque eu também acho que Jesus foi um cara legal. Todas as religiões admitem Jesus como um cara legal. Mas olha o raciocínio simples que o C.S. Lewis fez mais ou menos uns 70 anos atrás. Ele disse o seguinte: se Jesus diz que é Deus, que é um com o Pai, e ele estava equivocado, então ele é um lunático. Se ele estava mentindo, logo ele é um enganador. Mas se ele estava falando a verdade e ele é quem diz ser, então ele é Senhor, então ele merece adoração. Por isso é que se quem não adora a Jesus como Senhor, necessariamente vai ter que desprezá-lo, reconhecendo-o como um charlatão ou como um lunático equivocado. E essa lógica faz todo sentido, porque ele prossegue dizendo assim no versículo 20. E aqui um detalhe muito importante do texto, que faz o contraste do evangelho com a religiosidade. Jesus diz para eles: porque o Pai ama o Filho, e tudo lhe mostra, e lhe mostra tudo o que faz, e obras maiores do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Jesus está colocando o aspecto do amor, que é o combustível do relacionamento. Vocês examinam as Escrituras, vocês se esforçam muito por entender e por praticar, e vocês são muito dedicados nisso, não nego. O problema é que vocês entenderam errado. O meu Pai não trabalha, meu Pai não se relaciona a partir da lógica do mérito e demérito. O meu Pai se relaciona a partir do amor. E isso é muito claro na parábola do filho pródigo. Um dos exemplos apenas. Enquanto o mais novo, no primeiro momento, segue a sua vida com aquilo que não lhe era direito, porque ele diz assim, Lucas 15, a partir do versículo 11, Pai, me dá a parte que me cabe, porque eu quero ir embora, eu quero ser feliz, só que eu não sou feliz com você, no entanto, eu preciso do que é seu, então me dá a parte do que me cabe, ou seja, me dá a parte que é minha por direito. O que esse pai devia dizer? Então, vai com a roupa do corpo, inclusive quando você começar a trabalhar, você manda para mim, que até a roupa que você está vestindo é minha. Mas esse pai gracioso, deixa o filho ir, e ainda reparte os haveres, reparte a fazenda. E depois que ele volta, você lembra comigo que há um show de graça, misericórdia. Esse pai não disse para o filho que voltou depois de ter perdido tudo: cadê o meu dinheiro? Vamos começar conversando aqui. Depois que você devolver o dinheiro, inclusive com juros, aí a gente começa a conversar sobre a possibilidade de você trabalhar aqui, porque foi isso que o filho mais novo falou. Pai, peguei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado seu filho, tem emprego para mim? E o pai falou: não. Porque ele percebeu que no mundo, enquanto se tem recursos, você tem um monte de amigo, tem um monte de parceiro. Mas quando os recursos dessa vida se esgotam, e você tem que trabalhar para o mundo, ele é tão carrasco, que nem as alfarrobas dos porcos ele te deixa comer. Vergonha pura.
Então ele cai em si, Lucas 15, 17, e volta ensaiando o seu discurso, só que antes de colocá-lo em prática, antes de falar do seu arrependimento, o que ele vê é um pai que corre ao seu encontro, o avistando de longe, o beija ainda sujo, o abraça, manda colocar roupas novas, anel no dedo, sandália nos pés, e hoje vai ter churrasco. E não é qualquer churrasco, é aquele boi lá, o novilho cevado, guardado para ocasiões especiais. Agora, quando o filho mais velho volta do campo e escuta barulho de festa, ele pergunta para um dos funcionários: o que aconteceu? O teu pai matou o novilho cevado. Por quê? Porque ele recuperou o teu irmão com vida, e ele está faceiro, e ele está celebrando. E ele não quer entrar na festa. Quando o pai sai para convencê-lo, ele diz assim: não, eu não tenho o que comemorar. Por quê? Há tantos anos te sirvo, sem transgredir nenhuma das suas regras, e você nunca me deu nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Ou seja, o meu coração espera a sua morte para botar a mão nos seus recursos, tanto quanto o meu irmão disse no início da sua partida. Religiosos não servem a Deus por amor. Religiosos servem a Deus porque o pai e a mãe estão obrigando a vir para a igreja. Religiosos não servem a Deus porque o amam, em gratidão e reconhecimento pelo que ele fez ao dar o seu filho. Religiosos servem muitas vezes porque querem ser chamados aqui na frente. Embora eu não estou dizendo que todo mundo que veio é religioso, mas muitas vezes, será que o meu nome vai ser falado? Será que vão me agradecer, vão me reconhecer, vão me dar uma oportunidade? Mas Jesus segue expondo que tudo que ele tem, tudo que ele faz, em parceria com o Pai. Versículo 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Sem adoração a Jesus, nós não conseguimos adorar o Deus Pai. Porque Jesus é o único mediador entre Deus e o Pai. Único. E toda tentativa religiosa é de nos afastar de Jesus, de dizer você não precisa de Jesus, ou de dizer, tudo bem, nós somos cristãos, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar Jesus e mais alguma coisa. Jesus e o dízimo, Jesus e a minha frequência nos cultos, Jesus e o meu cargo, Jesus e a minha vida de oração. Não, Cristo é tudo em todos, diz o apóstolo Paulo. E por Ele, somente por Ele, eu sou aceito na presença do Deus Pai. E Ele está explicando que isso vem do relacionamento com o Pai, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Do que ele está falando? Que tipo de morte que ele está falando aqui? De morte espiritual. Por quê? Porque à medida que Jesus está pregando o evangelho que é Ele mesmo, as pessoas estão se convertendo. Ele está falando de mortos vivos, que ouvem com os ouvidos e respondem com o coração, e agora se tornam propriedade de Deus. Ele está falando um tipo de ressurreição espiritual. Mas ao mesmo tempo ele segue falando sobre como o Pai deu autoridade para que Ele também julgue no último dia pessoas que Ele vai ressuscitar fisicamente. Ele diz versículo 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Sabe o que eu fico pensando quando eu vejo esse texto aqui? Como Jesus é paciente. Que talvez fosse um de nós ali, a gente ia olhar para aquela conversa, para aquelas intenções malignas, diante de um bem feito a um homem que 38 anos sofria, e dizer assim, viu, sai daqui. Eu não quero conversar nada com vocês, mas Jesus está explicando quem Ele é. E creio eu que, obviamente, isso aqui tinha um propósito sim de ser registrado para que 2000 anos depois eu e você estivéssemos aprendendo com as Escrituras, mas ao mesmo tempo o contexto mostra que Ele também faz isso por graça. Porque lá no final Ele fala de um convite que está
estendido não apenas a publicanos e meretrizes, mas a religiosos também. Inclusive, 2 capítulos atrás, quando ele vai conversar com o religioso, o líder desses caras aqui, chamado Nicodemos, ele diz assim: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E o Nicodemos fala assim: voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus fala assim: você é o teólogo, você é o pastor e não entende? Imagina o resto do povo. Se você observar o contraste entre o capítulo 5, e eu penso que é intencional, e o capítulo 4, você fica assustado. Por quê? Porque no capítulo 4 nós estamos falando dos samaritanos. Eram os caras assim, comparados aos judeus, uns hereges. E com toda a deficiência teológica, aquela mulher à beira do poço, depois de confrontada por Jesus em relação aos seus 5 casamentos e ao 6º relacionamento que nem assumiu como matrimônio, ou então confrontada sobre o lugar de adorar, ela olha para Jesus e fala assim: tem uma coisa que nós samaritanos e vocês judeus concordam, vamos focar nisso? Jesus fala: beleza, quando o Messias vier, está tudo certo. Jesus fala assim: então, você está falando com ele. Sabe o que acontece com essa mulher? Que não tem a luz desses homens, que não tem o mesmo know-how de profecias, que acabou de conhecer um judeu, que era culturalmente inimigo do seu povo. Ela sai correndo, deixa o cântaro, chama um grupo de conterrâneos que saem, ouvem Jesus e dizem assim: nós vamos nos render a Ele, porque nós reconhecemos que Ele é o Salvador do mundo. Sabe o que isso explica para nós? Que o que gera fé não são provas, não são evidências, mas é uma disposição do coração de reconhecer que Jesus é Cristo, é o Senhor. Mas Jesus segue dizendo, versículo 27, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Se você pegar esse versículo isolado, fora do contexto, talvez você ache que o que está sendo ensinado aqui é a salvação por obras. Não. Dentro do contexto, você vai perceber nitidamente que o que está sendo colocado aqui é que quem se encontra com Cristo necessariamente tem uma mudança de vida e acumula para si eterna recompensa, que no caso de quem se converte chama-se galardão, de quem se mantém rebelde ao Filho e por isso não tem o Pai e nem a sua justiça, mais sofrimento eterno. E Jesus segue dizendo agora a partir do versículo 30, não mais em terceira pessoa. Repare essa diferença. Do versículo 19 ao versículo 29, ele vai falando o filho, o pai. Agora ele fala de si. Ele usa muitas vezes a palavra eu. Versículo 30, eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procura a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Jesus está tentando, Jesus não tenta, Jesus faz. Jesus está expondo detalhadamente que tudo que ele faz, seja cura, ensino ou ressurreição, que alguns capítulos para frente vai acontecer através do episódio em que ele manda Lázaro sair do túmulo depois de 4 dias falecido, tudo isso vem do relacionamento com o Pai. Isso aqui traz um ensino muito importante para mim e para você. Se o próprio Jesus não foi arrogante diante de feitos que ele fazia, mas ele disse: eu faço isso aqui como um companheiro de trabalho do meu Pai, como que nós vamos nos orgulhar de qualquer coisa? Mas terceiro e último lugar, o que eu enxergo nas palavras de Jesus é que é possível conhecer o propósito e o autor e ainda assim rejeitá-lo. Diz o versículo 40. Versículo, mais uma vez, 39 e 40. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ainda que as obras de Jesus e os cumprimentos de
todas as profecias fossem inquestionáveis, eles se mantiveram incrédulos. Por quê? Jesus vai deixar claro, versículo 44. Como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do único Deus? Eles amavam mais a glória do mundo do que a glória de Deus. Isso já foi registrado aqui, se você voltar ao capítulo 3, no versículo 19, João nos relata algo muito parecido, quando ele diz, retratando as palavras do Senhor Jesus: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eles conheciam muito sobre Deus, e a fonte era verdadeira, eram as Escrituras. Mas eles não conheciam Deus. E ainda, depois desse discurso dizendo quem Ele é, como que Ele faz o que faz, e eles certamente entenderam, Jesus diz assim: mesmo que vocês examinem as Escrituras, entendam que o objetivo delas é gerar a vida eterna por relacionamento e não por merecimento. Quer ver um exemplo daqui dessa vida? Quando os nossos pais falecem, a herança que fica para nós, fica por merecimento ou por relacionamento? Ainda que você não seja filho consanguíneo do seu pai, seja adotado, se você documentalmente se tornou filho, você também tem direito à herança. E o que você fez para isso? Nada. Ele que fez. Ele que te adotou ou te gerou. Mas os seus recursos ficam para mim e para você por relacionamento. E é isso que esses religiosos não conseguiam entender. Mas no nosso tempo nós continuamos com o mesmo desafio. E aí eu queria que você pensasse um pouquinho agora em como isso nos seduz, em como essa lógica nos seduz. Quer ver alguns exemplos? Você está numa semana em que você foi fiel àquele ritmo de leitura que nós estamos fazendo aqui com a igreja toda. Além disso, você leu um devocionalzinho do pastor Hernandes, escutou uma pregação por dia, deu um marmitex para uma pessoa que estava com fome, não faltou no culto de oração na quarta-feira, não faltou no EBD, não faltou no culto à noite, e a tendência natural do meu e do seu coração é dizer: estou bem na foto com Deus. Não necessariamente. Porque não é uma questão de conhecer e apenas de praticar, mas de amar e saber que era amado. No final do filme, voltando aqui para a gente caminhar para o encerramento do sermão também, o Carnegie consegue o livro, que ele dizia, em vários momentos do enredo, ele dizia: esse livro é uma arma, e de fato, ele é. Só que quando eles abrem, o livro tem ali um segredo para abrir, depois de muitas dificuldades, eles abrem. Nesse momento, o Eli já levou um tiro, já foi ajudado por sua discípula, está chegando lá no reinado do rei James. E aí, o próprio filme vai fazendo a gente acreditar que o mal venceu. E quando o mal acha que venceu e abre a Bíblia, ele não vê nada escrito, sabe por quê? Porque aquela Bíblia do Eli era escrita em braille. Naquela cidade ninguém sabe braille. E aí ele começa a entrar em desespero e fala: eu achei que quando eu tivesse o livro, eu teria poder sobre as pessoas. Eu ia ficar mais poderoso ainda. E a última cena do filme é quando o Eli, o Denzel Washington, chega e ao conversar com o rei e falar da beleza desse livro, que ele inclusive ofereceu sua vida para protegê-lo, o rei diz assim: e eu posso ver? Ele disse: não dá. Mas
Pega um papel e uma caneta que eu vou mostrar para o senhor. E de repente ele começa a citar de maneira completamente memorizada as escrituras. E no final, o grande plot twist do filme é a gente entender que todas as suas devocionais faziam com que ele memorizasse as escrituras. E por que ele sabia o braille? Você vai ver o filme, se você não viu ainda. O fato é que o filme mostra para nós, o próprio Denzel Washington já falou isso, ele tem sim muitas conexões desse personagem principal com Cristo. Muitos pontos de contatos e semelhanças, mas a grande diferença que eu quero encerrar essa palavra é dizer que ele não precisou dar a sua vida para proteger o livro. Mas o nosso Cristo, que não apenas era alguém que carregava na sua memória, na sua mão o livro, mas que é a própria palavra de Deus, o Verbo encarnado, foi para a cruz, para se entregar em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados e para ser o autor e consumador da nossa salvação. Por isso, é que você só vai conseguir entender as Escrituras quando você entender que absolutamente toda a Bíblia fala sobre Jesus. Inclusive ele termina o texto aqui no versículo 45. Não penseis que eu vos acusarei perante o meu Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis das minhas palavras? Pastor, eu sinto que nos últimos anos eu conheci mais a palavra, mas eu não tenho desenvolvido muito a minha espiritualidade. Talvez você está lendo a Bíblia errada. É possível sim, como nós vimos na pregação hoje, é possível lermos esse livro sem ser transformado. Porque o foco está em regras e não em relacionamento. O que a gente faz com tudo isso amanhã de manhã? Quando os desafios reais da nossa vida chegarem diante de nós. Uma lição bem prática aqui. Acorde um pouco mais cedo e leia o livro. Mas não leia um livro como se ele fosse um manual para você entender melhor como você funciona, embora ele fale também muito sobre como nós, seres humanos, funcionamos. Não leia o livro simplesmente para entender como alguns mecanismos da vida funcionam, embora a Bíblia também fala muito sobre isso. Não leia o livro como um livro de receitas. Leia o livro como o livro da autobiografia do Criador, que se fez homem e se entregou, para que nós pudéssemos já ter um relacionamento com Ele e a convicção de que esse relacionamento vai durar para sempre. Vamos orar? Quero convidar o grupo de louvor. Depois da oração nós vamos cantar mais uma canção que fala sobre a divindade e o senhorinho do nosso Senhor. Deus eterno, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor jamais ficou sem testemunho. Lá em Romanos capítulo 1 nós encontramos as verdades da Tua palavra nos ensinando que a ira do Senhor se revela contra toda a perversão e impiedade dos homens, porque o que do Senhor se pode conhecer é manifesto pelas obras que foram criadas. Mas o Senhor sabe bem que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E ainda que tenhamos todo o testemunho da criação que aponta para um Deus criador, poderoso, criativo, e ainda que tenhamos, além da revelação geral, a revelação especial, o Cristo das Escrituras, o nosso coração fariseu, muitas vezes, insiste num relacionamento com o Senhor baseado nas regras e não no amor. A gente quer pedir perdão para o Senhor. Usa a sua palavra, Pai, para nos lembrar todos os dias que não nos relacionamos com o Senhor na base do mérito e demérito, mas na base da graça. E essa graça tem um nome, essa graça é Jesus. O próprio livro que habitou entre nós, que aliás,
ainda se mantém em corpo, agora ressurreto, intercedendo à sua destra por cada um de nós. Senhor, a Bíblia não é a nossa esperança. Nós não confiamos em Moisés, em Abraão, em Davi. Embora tenhamos profundo respeito e admiração por esses homens que o Senhor usou, nós confiamos que tudo que eles viveram e escreveram ficou registrado para que nós esperássemos o Cristo, como aquela mulher samaritana. Quando o Messias vier, então nós vamos entender todas as coisas. E o Senhor se mostrou para ela como Messias, mas nós queremos reconhecer, Pai, que o mesmo que prometeu que viria e inaugurou o seu reino 2000 anos atrás, prometeu que vai voltar. E com o poder do Pai, a autoridade do Pai, sua própria autoexistência, o amor do Pai, vai ressuscitar todos os mortos. Alguns para alegria eterna e outros para dor eterna. Obrigado porque estamos entre aqueles que foram lavados no sangue do seu Filho. E por isso temos segurança em Jesus, o nosso Senhor. Oramos no nome dele. Amém.